Administre suas emoções, Joyce Meyer, capítulo 3. A cura das emoções feridas, parte 2. Passo 1. Encare a verdade. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade os libertará. João 8, 31 e 32. Você não pode ser liberto enquanto viver negando a realidade. Também não pode fingir que certas coisas negativas não acontecem com você ou que você não foi influenciado por elas ou reagiu em resposta a elas. Se você dá um de doido, fica na negação, não, isso não me afetou, isso daí não, isso não me afetou, isso não, o que vem de baixo não me atinge, né? É uma frase que tem antigamente, o que vem de baixo não me atinge, e a pessoa fica, meu Deus, por que fulano falou isso? Não adianta, emoções que não são processadas, que não são sentidas, que são reprimidas, elas voltam com força, viu? Durante os 18 anos de minha vida que passei em um ambiente de abuso, eu não tinha outra opção além de encarar o fato. Mas assim que saí daquela situação, passei a agir como se não houvesse nada errado. Não, isso aí não me aconteceu. Porque não queremos trazer as coisas como essas à luz. Temos medo do que as pessoas vão pensar. Temos medo de ser rejeitados ou de ser incompreendidos, de perder o amor daqueles com quem nos importamos e que podem ter uma opinião diferente sobre nós, se eles realmente conhecem tudo ao nosso respeito. É tão maravilhoso ter Jesus como amigo, porque não precisamos esconder nada dele. Afinal, ele já sabe tudo a nosso respeito de qualquer maneira. Podemos sempre ir até ele sobre o que seremos Podemos sempre ir até ele e saber que seremos amados e aceitos, independentes do que sofremos ou de como reagimos a isso. Ele quer que coloquemos essas coisas para fora. Isso faz parte do processo de cura. Passo 2. Confesse seus erros. Tiago 5,16 fala: portanto, confesse seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. E eu gosto de uma versão que fala: é poderosa e faz efeito. É top demais. Haverá um momento para compartilhar aquilo que você está sentindo. Então, escolha alguém que você sabe que você pode confiar, que já se provou uma pessoa que guarda segredos, que não vai vazar. Esteja certo que ao compartilhar o seu fardo com alguém, você não vai colocar o fardo em cima da outra pessoa. Também não se lance em uma expedição de escavação, tentando cavar velhas mágoas há muito tempo enterradas e esquecidas. O que já foi resolvido, ficou no mau esquecimento, ficou bom para frente. Por exemplo, se você sofreu um abuso por parte de seu avô há 40 anos e agora sua avó tem 85 anos, não decida procurá-la para contar-lhe o que aconteceu naquela época. Isso não seria sábio. Poderia ajudar você a se livrar do peso, mas o colocaria sobre os ombros da sua avó. Agora, quando eu falo sobre o meu passado, é como se eu estivesse falando sobre os problemas de outra pessoa. O passado não me incomoda mais, porque foi curada e restaurada. Passo 3. Admita a verdade para si mesmo. Deus quer que encaremos a verdade no nosso íntimo e depois que a confessemos da maneira apropriada e para a pessoa certa. Deus quer que encaremos a verdade no nosso íntimo e depois que a confessemos de maneira apropriada para a pessoa certa. Às vezes a pessoa que precisa mais ouvi-la somos nós mesmos. Seja qual for o problema que está incomodando você, encare-o. Considere a hipótese de confessá-lo a um confidente de confiança e depois admita para si mesmo no seu íntimo. Quando nos... Deixa eu ver aqui... vamos lá. Quando nos esforçamos muito e fracassamos, acostumamos passar por períodos de esgotamento físico, mental e emocional, porque cansa você rejeitar, colocar de lado os seus sentimentos que estão fervilhando dentro de você. Aí ele conta aqui a história de um médico que em intervalos regulares ele abandonava a prática da medicina e ficava pelas ruas vagando. E quando alguém, depois de muitos anos, finalmente chegou à raiz do problema do médico, descobriu que ele havia passado toda a vida buscando palavras de aprovação e aceitação por parte do pai, que sempre o havia rejeitado. Havia trabalhado arduamente para ser um médico e conquistar a aceitação que buscava do seu pai, mas quando isso não aconteceu,
Ele, enquanto médico, passa a trabalhar ainda mais para construir uma carreira de sucesso. Ele procurava seu pai a fim de compartilhar com eles as conquistas e tudo que recebia era mais rejeição. E era justamente nesses períodos que o médico se revoltava emocionalmente e abandonava sua carreira médica. Quando encarou a verdade de que seu pai tinha um problema que era o pai e era incapaz de demonstrar amor, o médico teve sua saúde mental e emocional restaurada. Passo 4. Receba o perdão e esqueça seu passado. Não importa o que possamos ter feito, precisamos ter uma revelação mais profunda do que Deus quer dizer quando diz: não me lembrarei mais dos seus pecados. Tem uma música do Jesus Culture, lembra agora? You keep no records of my sin. Você não guarda registro do meu pecado. Aí lembrei agora também da música da Christine, alguma coisa, que é da Bethel Music, que é You keep no records of wrongs. You know me now by your son. Você não guarda registro dos meus erros. Você me conhece agora através do teu filho. Vamos lá. Passo 5. Reconheça a si mesmo como uma nova criatura. É um tremendo testemunho poder admitir o que fomos. A Bíblia diz que nosso velho homem morreu e foi enterrado, e depois ressuscitou para uma nova vida. Então, por que eu teria vergonha de admitir algo que aconteceu na minha velha vida? Não tenho nenhum problema em falar sobre uma pessoa morta, né? O que aconteceu, por que eu não vou me interessar? Porque é uma pessoa morta, foi, passou. Trazer as coisas à luz faz com que elas percam o poder sobre nós. Passo 6. Assuma a sua responsabilidade. 1 João 1, do 9 ao 10. Algumas pessoas estão presas na armadilha da negação da realidade, com medo do que poderia acontecer se os outros descobrissem a verdade a seu respeito. Mas enquanto negarem o passado, elas nunca serão libertas dele. Ninguém pode ser liberto de um problema até que esteja disposto a admitir que tem esse problema. Porque como é que você vai se livrar de um problema que você considera que não tem? Tem um problema e precisa de ajuda. A gente precisa verbalizar. Em vez de enfrentar a responsabilidade pelos nossos próprios problemas, geralmente queremos culpar os outros. A recusa em encarar e aceitar a responsabilidade pessoal é uma atitude infantil. Cada um de nós precisa enfrentar a verdade sobre nós mesmos e assumir a responsabilidade pelos nossos problemas e pela solução deles. Embora nossos problemas possam ter sido lançados sobre nós por causa de algo que fizeram conosco contra a nossa vontade, não temos desculpas por permitir que eles persistam ou até cresçam e assumam o controle da nossa vida. Nossas experiências passadas podem ter nos deixado do jeito que somos, mas não temos de permanecer assim. Podemos tomar a iniciativa e começar a fazer algo para mudar as coisas. Passo 7. Siga o Espírito da Verdade. João 16,3. Mas quando o Espírito da Verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Precisamos encarar a verdade e reconhecer a situação. Parar de tentar culpar outra pessoa por tudo de errado que acontece conosco. Eu costumava ter dificuldades para me relacionar com as pessoas, porém quando comecei a pedir ao Senhor para me curar, Ele começou a me revelar sobre mim mesma e sobre a minha situação. Uma das coisas que ele me revelou foi que toda vez que o Espírito Santo tentava me direcionar a alguma verdade desagradável a respeito de mim mesma, minha reação imediata era sempre dizer: sim, mas eu fiz isso por conta de fulano, eu fiz isso porque naquela situação eu estava me sentindo assado, eu fiz isso também porque o senhor não viu, né? Mas o fulano fez pior, então eu acho que eu poderia fazer também na mesma situação. É aquele negócio, né? Quando o problema acontece com a gente justifica. Se é com o outro, a gente crucifica. Muitas vezes, quando Deus tenta nos dizer alguma coisa que estamos fazendo de errado, achamos tão difícil simplesmente falar: Senhor, Tu estás absolutamente certo. Não tenho desculpas. Peço que me perdoes e que me ajudes a superar este erro. Acredito que esse tipo de honestidade no nosso relacionamento com Deus e com outras pessoas impede que o diabo haja desenfreadamente em nossas vidas. Não acredito que Satanás saiba o que fazer com esse tipo de verdade, assim como eu também não sabia. A verdade põe fim ao reino do diabo. A verdade vem, a mentira vai embora. A luz chega, as trevas têm que vazar. Cura interior versus cura emocional. Aí ela falando, né, que nós devemos procurar essa cura no Senhor
mergulhar, porque nele encontraremos a verdadeira cura. Se você precisar de um acompanhamento com um psicólogo, faça. Se no momento você está perdidaço e precisa até de ajuda psiquiatra, vá. Só que ela vai citando aqui que existe alguns programas de cura emocional, cura interior, que tem várias vertentes aí vai no ocultismo disfarçado, de regressão e por aí vai. E ela fala que um dos principais problemas que ela vê nisso daí é que Jesus não é o centro e sempre é a força humana tentando realizar aquilo que só Deus pode fazer. Porque como é que você consegue ser curado de um abuso? De um abuso sexual de anos? Essa semana eu vi uma menina que ela no dia do aniversário dela foi dar um passeio de helicóptero, mas o avião caiu, ela sobreviveu, os pais morreram. Como é que você se cura de um trauma desse no dia do seu aniversário e seus pais morrem? Só o Senhor, com a força dele, com um poder sobrenatural, indo no profundo da vida dessas pessoas. Cura ou engano? Se você orar e pedir a Deus para ajudá-lo a curar suas emoções, Ele mesmo direcionará e orientará você. Ele tem um plano individualizado para cada um de nós, um plano que estará sempre alinhado com as Escrituras. Nunca vai ser algo aí fora do que Deus já falou, fora do que Deus tem dito. Sempre vai ser algo que está na palavra, né? Porque se não está na palavra, fora da campanha. Há muito lixo espiritual sendo oferecido hoje em dia, e grande parte desse lixo parece muito bom e muito agradável. Certifique-se de que o que você está seguindo está alinhado com a palavra de Deus e é iniciado pelo seu Espírito Santo. Quando abrir seu espírito para receber a direção e orientação, certifique-se que você o está abrindo para o Espírito de Deus e não para um imitador. Abrindo-se para Deus. Vamos lá. 1 João 1, do 5 ao 6. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Essa é uma passagem maravilhosa das Escrituras, porque ela nos mostra que se assumirmos a responsabilidade por nós mesmos e pela nossa própria situação e não tentarmos culpar outra pessoa, este será o primeiro passo para recebermos a cura. Frequentemente as coisas que tentamos esconder, enterrando-as no fundo de nós mesmos, se transformam em trevas no nosso interior. Mas essa passagem nos diz que em Deus não há treva alguma. O nariz sabe, 1 João 1,7. Se porém andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Em 2 Coríntios 2,15, o apóstolo Paulo nos diz que, como crentes, somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Isso também funciona da maneira oposta. Quando existe alguma coisa dentro de nós que não fica guardada e apodreceu ou estragou, ela exala um aroma totalmente diferente, detectável por todos, de podre. Quando nos abrimos para o Senhor e permitimos que Ele comece a nos limpar e curar de dentro para fora, isso não vai acontecer da noite para o dia, porque é um processo, mas começará a correr um passo de cada vez. Chegando à raiz do problema. Nunca poderemos esperar encontrar uma solução para o nosso problema com o pecado até que estejamos dispostos a admitir que temos um problema com isso. E também não chame de problema aquilo que é pecado. Tem um problema. Não, você tem um pecado. E nem todo pecado é um problema. E nem todo problema é um pecado. Então saiba diferenciar. Quando você estiver tendo problemas emocionais, uma das coisas que eu encorajo a fazer é entender que o problema não são emoções que você está sentindo. Elas são apenas as manifestações desse problema. O que você precisa fazer é apenas lidar com os sintomas, suas emoções, mas chegar à raiz do problema, seja o que for que esteja fazendo com que você se sinta como está se sentindo. Deixe-me dar-lhe um exemplo. Digamos que uma mulher sinta que seu marido não presta muita atenção nela. Pode parecer que o problema reside no fato de que ela não é amada e apreciada, mas a raiz do problema é o fato de que ela se sente assim porque quando criança passou fome emocional. O resultado é que agora que é adulta, ela exige mais dos outros do que eles estão preparados ou são capazes de dar. Então sufoca todos os que se relacionam com ela. Se não perceber o que está acontecendo e fizer algo a respeito disso,
ela terminará não tendo mais nenhum relacionamento. Eis outro exemplo na minha própria vida. Quando eu estava tendo muitos problemas emocionais, costumava explodir e ter um ataque de nervos, se as coisas não acontecessem exatamente como eu queria. Depois eu buscava o Senhor em oração e dizia: Deus, o que há de errado comigo? Como tinha certeza que não havia nada de errado comigo, o que eu realmente estava dizendo era: o que está de errado com essa gentalha? Eu estava constantemente colocando a culpa pelos meus sentimentos em alguém ou em alguma coisa, mas um dia enquanto orava e falava: Deus, qual é o meu problema? Ele me mostrou qual era e foi uma revelação transformadora para mim. O Senhor falou comigo e disse: você passa a vida inteira fazendo todas as coisas que acha que deve fazer para ser uma boa esposa, mãe, cristã, mas a verdade é que dentro de você se sente culpada e condenada por tudo. Desde não orar o suficiente até se sentir responsável pelas coisas que lhe aconteceram no passado. Então ele prosseguiu dizendo: esses sentimentos pressionam você e essa pressão se acumula em seu interior. Como está em casa sozinha a maior parte do tempo, você não tem ninguém com quem desabafar suas emoções. Então se transforma em uma panela de pressão. A primeira vez que acontece alguma coisa que sobrecarrega sua mente, você explode. Talvez seja isso que está acontecendo com você. Assim como eu, talvez exista tanta pressão se acumulando dentro de você por causa dos sentimentos e emoções não resolvidos, que sempre que acontecer alguma coisa da qual você não gosta, é a gota d'água para você. Então, você sempre está no seu limite, sempre está transbordando. Estudos médicos indicam que 75% das enfermidades físicas são causadas por problemas emocionais. E um dos maiores problemas emocionais que as pessoas enfrentam é a culpa. Muitas pessoas estão se punindo com a enfermidade, elas estão se recusando a relaxar e a desfrutar da vida, porque afinal não merecem se divertir. Então elas vivem no eterno suplício do remorso e da lamentação. Esse tipo de estresse deixa as pessoas doentes. Se isso descreve quem é você, a única resposta é clamar ao Espírito do Senhor para que Ele o ajude a chegar até a raiz do problema que lhe está causando tanto sofrimento. O motivo pelo qual o Espírito Santo é tão valioso nesse tipo de cura é porque ele sabe onde mexer. O Espírito Santo é o único que o conhece melhor do que você conhece a si mesmo. Ele sabe o que está de errado com você e o que fazer a respeito. A melhor coisa que você pode fazer para resolver seu problema é chamá-lo para trabalhar e mexer no que for necessário. Enquanto ele faz isso, seja paciente. Lembre, a cura emocional é um processo que leva tempo. Digna de compaixão ou cheia de poder? Se você quer receber a cura emocional e seguir em frente com sua vida, precisa abrir mão da autopiedade. Se você quer ser curado de todos os traumas, da mazela que tem dentro de você, se recuse a sentir pena de si mesmo, porque não ligaram, porque não chamaram, porque as pessoas são cruéis com você e o que o pessoal está pensando de você. Aí tu vai passar a vida toda nessa situação com: meu Deus, as pessoas estão olhando para mim diferentes, as pessoas não me chamam. E você chama as pessoas? Você convida elas para sua casa? Você convida elas para saírem, se essa for a sua queixa? Você quer ser alguém digno de compaixão ou alguém cheio de poder? A autopiedade é como uma muralha que nos impede de seguir em frente na vida. Cada um de nós precisa assumir a responsabilidade pelo próprio comportamento e evitar colocar a culpa no passado, naquele que nos feriram. Porque o nosso passado, pode ter sido ruim, as pessoas podem ter nos machucado, mas e aí? Agora a gente vai ver a vida todinha só remoendo isso daí? Não há nada que se possa fazer. O tempo não vai voltar atrás e por mais que as pessoas venham se desculpar com a gente, já foi ferido, já foi marcado, a gente perdoa, muito obrigado, tá perdoado, tchau. A Bíblia nos diz que aquele que se deixa dominar pela autopiedade se torna vulneráveis ao diabo, que está procurando alguém para devorar. Se não quisermos que o diabo nos devore, precisamos resistir à autocomiseração e a colocar a culpa nos outros e carregarmos a tristeza profunda. Se fizermos as coisas do jeito de Deus, teremos a vitória de Deus. Todo o sofrimento e a mágoa que você sofreu, até as coisas que você fez para prejudicar a si mesmo, o Senhor pode transformar tudo isso nas ferramentas e no equipamento que você precisa para ministrar a outras pessoas que estão sofrendo. Feridos que curam. Geralmente, a melhor pessoa para curar alguém é aquela que foi ferida, porque ela sabe com o que está lidando uma vez que ela mesma sofreu. Tem até aquela música:
do Rodolfo Abrantes. Que das minhas feridas venha poder, saia poder pra curar. E cada hora perdida me lembre que não é pra eu parar. É problema essa música. Não importa onde você possa estar hoje ou o que possa estar atravessando em sua vida, Deus pode transformar sua situação e usá-la para promover seu reino e trazer bênçãos para você e para muitos outros. Compaixão ou pena? Quando nos voltamos para dentro de nós mesmos e começamos a chorar com pena de nós mesmos, o que estamos fazendo? Estamos idolatrando, nos idolatrando. Estamos fazendo de nós mesmos o centro de tudo e sentindo pena de nós mesmos porque tudo na criação de Deus não está acontecendo da maneira que queremos. A verdadeira pena ou a compaixão nos move a agir em benefício de outra pessoa, mas a autopiedade ou idolatria nos arrasta para baixo, para a depressão e a desesperança. Quando enfrentamos provações e problemas, temos uma escolha. Podemos sentir pena de nós mesmos ou podemos erguer nossa cabeça e confiar no Senhor para nos conduzir à vitória, assim como Ele fez com Paulo e Silas. A escolha é nossa. Escolha ser um vencedor. Siga em frente com a vida. Aí na Bíblia fala, né, que quando Davi ele cometeu adultério, que Davi pegou a esposa, esqueci o nome do carinha, pegou a esposa do carinha lá, a mulher engravidou e o profeta falou para ele, olha, por conta disso aí teu filho vai morrer, viu? Então aí ele disse, olha, enquanto a criança estava viva eu jejuei, eu chorei, mas depois que morreu, a criança morreu mesmo. Aí ele se levantou, comeu e foi seguir a vida. E a galera, oxe, você não estava chorando lá? Sim, eu estava assim enquanto a criança estava viva, né? Para ver se Deus tinha misericórdia. E o meu pecado não trouxesse essa consequência. Mas a criança já morreu, então eu vou seguir minha vida. Agora vamos para frente. É isso que o Senhor está nos encorajando a fazer hoje. Ele está nos dizendo para pararmos de lamentar o que aconteceu no passado e tomarmos a decisão de viver hoje e todos os dias pelo resto de nossa vida. Ele está nos dizendo para não arruinarmos o tempo que nos resta guardando luto por aquilo que foi perdido. Ora, obviamente, quando passamos pela perda de um ente querido, há um período normal de luto que precisa ser vivenciado. Mas se permitirmos que esse período perdure por tempo demais, ele se torna destrutivo. Faça um voto agora mesmo de que, deste momento em diante, você não mais irá desperdiçar o seu tempo precioso, sentindo pena de si mesmo e se resolvendo na autopiedade por coisas que não podem mudar. Em vez disso, prometa que irá viver cada dia ao máximo, aguardando ansiosamente por aquilo que Deus tem reservado para você, na medida que você o segue, um passo de cada vez. É aquela questão, eu sempre falo comigo mesmo, eu foco naquilo que tenho, não naquilo que não tenho ou que perdi. Poxa, eu deveria ter me exercitado mais em 2024, passou. Vamos focar agora aqui em janeiro, 2025, vamos seguir daqui. Poxa, muitos anos atrás eu deveria ter feito aquilo, mas já passou. Hoje, com as opções que eu tenho na mão, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso realizar? Quais são as oportunidades que eu tenho com aquilo que eu tenho aqui hoje na minha mão? E vida que segue. Vamos seguir em frente. E é isso aí, pessoal. Sejam abençoados na prática da palavra. Valeu, partiu.